Bom, gente, hoje vamos tentar falar um pouquinho da lei de atração, tá? É, Também aconteceu essa morte aí trágica, né, do Domingos Montanhê, e aí eu aproveitei, eu já vinha para falar há muito tempo sobre a lei de atração, estava me preparando para falar, muita gente já tinha me pedido até para falar, né? Um dos filmes, é um filme antiguinho, mas que eu adoro e que, assim, quando eu assisti, eu disse: caramba, isso tem tudo a ver com o que eu sempre pensei. É a Profecia Celestina. Quem ainda não assistiu, vale a pena assistir. Né? Tem 9 revelações ali dentro do filme, que eu acho que todas batem direitinho. Eu já não lembro direito de cabeça todas elas, né? Mas, inclusive, uma, eu acho, eu não sei se é a primeira, fala das coincidências, né, que acontecem na nossa vida e que a gente começa a perceber quando você está conectado com o universo e você começa a sentir realmente o efeito da lei da atração em cima de você, né? Bom, assim, a nossa mente, ela é poderosa, né? E nós já sabemos que a gente consegue, quem tem um certo grau de mediunidade já desenvolvido, a gente consegue se conectar com o lado de lá. E não só do lado de lá, eu digo do lado de lá porque quando você se conecta com o lado de lá, você está entrando em contato com pessoas, consciências, espíritos que estão fora desse corpo aqui, tá? Estão fora porque ou estão em projeção, ou estão desencarnadas porque já faleceram, né? Que estão vivendo num outro plano e que, se você consegue estabelecer essa conexão, eles podem te auxiliar a perceber, a conviver melhor nesse plano do lado de cá. Então, são amigos que a gente tem do lado de lá, que todo mundo tem, mas que poucos conseguem se comunicar e trazer essa mensagem. Gente, o negócio é que você não estou dizendo que assim, eu sou médium e eu consigo pegar o telefone, ligar para o lado de lá e falar com eles. Não é assim que funciona. Né? Você começa a perceber os sinais. Muitas vezes eles não conseguem falar diretamente com você, mas eles te mandam as mensagens de forma que você consegue captar isso. Eu sei que é complicado, mas é assim, quanto mais a gente está conectado com eles, mais eles fazem esforço para passar mensagem para a gente e mais a gente consegue perceber essas mensagens, tá? Então, a lei de atração, como é que essa lei que todo mundo fala aí vai funcionar dentro do processo mediúnico, né? No momento que, assim, a lei de atração explica que a nossa mente produz o pensamento, esse pensamento é energia e ele é jogado para o universo. Então, o que a gente cria em pensamento, de alguma forma isso é plasmado, isso é materializado. Não acontece com todo mundo, tá? Eu talvez seja algumas pessoas que consigam essa conexão melhor, né? Assim, em via de regra, essa lei abrange todo mundo, é igual para todo mundo, né? Funciona para todo mundo. Só que para ela funcionar, você tem que acreditar, colocar todo o teu poder de eu acredito nisso, no teu pensamento. E aí a coisa se materializa, a coisa flui, acontece de alguma forma. Para isso acontecer, assim, parece que as pessoas que estão ao seu redor captam aquilo. Por exemplo, você quer muito mudar de emprego, né? Ou dentro do teu emprego surgiu uma chance de promoção. Aí você começa a pensar aquilo com tanta vontade, que você quer aquilo, que você não vai prejudicar ninguém, mas que você acredita no teu merecimento. Não, eu mereço, eu tenho capacidade, né? Eu quero essa vaga. Mas você pensa, você já começa a formar a imagem na sua cabeça de você ocupando aquele cargo, né? Então, aquilo, esse teu pensamento, essa força desse teu pensamento, quando você consegue projetar realmente até a imagem disso dentro da tua cabeça, outras consciências, isso eu estou explicando como pode acontecer a lei da atração, né?
Alguns dizem que o universo está te devolvendo, que aquilo você plasmou numa outra dimensão, então é como se você já tivesse plasmado o futuro. Tá, respeito também. Eu vou dentro um pouco da minha lógica, da minha experiência. Então, o que eu acho que acontece? Você criou aquela imagem, no momento que você cria aquilo, você coloca aquela imagem numa outra dimensão, né? Você gerou aquela energia, você produziu uma imagem que não está aqui. Eu estou pensando agora, criando aquela cena, quem está aqui do meu lado, encarnado comigo, não está conseguindo visualizar aquela cena. Mas, às vezes, aquela pessoa tem um canal perceptivo já um pouco desenvolvido que ela vai captar meu pensamento. Ela está captando aquilo que eu estou pensando. Ela pode nem visualizar totalmente a cena, mas ela vai captar. E os desencarnados, os nossos amigos que estão nessa outra dimensão, percebem nitidamente o que você está pensando. Aí como é que funciona? Essa pessoa que está do teu lado, se ela gosta de você, ela já vai fazer um movimento a favor de você. Então, de repente, nem depende dela te dar o cargo, mas ela pode fazer comentários: nossa, fulano é competente, fulano tinha condição de ocupar isso, e aí uma outra pessoa escuta, vai formando aquela corrente, né? E se é um desencarnado que conseguiu visualizar aquilo que você plasmou, né, com o teu pensamento, e ele é muito seu amigo, ele vai arrumar uma forma de te ajudar. Ou ele vai, de repente, ficar lá do lado da pessoa que é responsável pela vaga para te indicar, né? Não, olha, a pessoa tá lá pensando, vou botar quem no cargo? Fulano, Beltrano. Aí aquele teu amigo tá lá, sabe que você quer aquilo, que você tem merecimento para aquele cargo, né? Porque eles te acompanham. E aí começa a buzinar lá no ouvido do teu chefe. Não, bota o fulano, que o fulano merece. Então é assim que eu explico um pouco da lei de atração. Isso que aconteceu com o ator, eu não estou dizendo que tenha sido, tá, gente? Mas, porque também eu vou explicar o porquê que a gente não deve pensar coisas ruins. Não é que ele tenha pensado em se afogar, não é isso. Mas ele, há poucos dias, ele gravou uma cena onde ele ficava desaparecido no Rio, né? Eu não estou dizendo que tenha sido esse o caso, mas às vezes na cabeça dele, como ator, ele visualizou aquela cena tantas vezes antes de gravar, e depois, durante a gravação, e depois da gravação, que ele conseguiu de alguma forma plasmar aquele pensamento, né? Aquilo se tornou quase que uma realidade paralela. Aí cai naquela outra explicação, né, da lei da atração, que pode ser possível também, tá? Então, por isso que eu falei, ó, vamos respeitar as opiniões aí. Então, seria a explicação. É como se você tivesse também plasmando aquela outra realidade. Algumas pessoas têm essa capacidade de conseguir isso, né? Ele era até uma pessoa que ele passou a vida toda no circo, e aí de uma hora para outra ele deslanchou no sucesso. A gente não sabe a capacidade, se ele descobriu de repente, mesmo que inconsciente, essa capacidade dele de plasmar as coisas que ele queria. Então, de uma hora para outra, viu como ele deslanchou, ele conseguiu um papel de destaque, né? E cresceu. Então, não sei, eu estou aqui fazendo. São hipóteses, tá? Não estou afirmando, não. Mas é assim que acontece. Comigo, eu já observei, foram pelas coincidências. Coincidências, né? É a sincronicidade. A gente consegue, às vezes você pensa uma coisa e aquilo realmente vem até você, sem você fazer esforço nenhum. Você atrai aquilo. Então, da mesma forma que nós atraímos as coisas boas, a gente tem que evitar pensar coisa ruim. Tipo assim, às vezes a pessoa... E não deixar ser contaminado. Olha só, eu moro há 48 anos no Rio de Janeiro, né? Saí um pouquinho, que eu fui morar lá em Uruguaiana, voltei, morei um pouquinho, um mesinho ou 2 meses em Juiz de Fora, mas tô sempre aqui no Rio, né? Carioquíssima. Gente, o Rio sempre foi uma cidade louca, violenta. Eu moro aqui nesse tempo todo e só sofri 2 assaltos na vida e que não foram comigo. Olha só. Até esse lance da profecia celestina, tem uma coisa aí no filme,
que eu passei uma situação bem parecida. Quando eu vi o filme, eu digo, caramba, o ônibus que eu estava foi todo assaltado, tá? Eu entrei no ônibus junto com o assaltante, olha só. O ônibus lotou, eu sentei, ele ficou em pé do meu lado. E ele estava com uma caixinha. E eu ofereci para segurar a caixinha dele. Num determinado momento, ele pediu a caixinha. Eu pensei que ele fosse soltar. Só que ele não soltou. Ele estava com um comparsa lá atrás no ônibus. E o cara anunciou o assalto lá atrás. Ele já anunciou o assalto dando um tiro, tá? Dentro do ônibus. O ônibus ele estava lotado, mas só de pessoas sentadas. Só tinha esse cara em pé e o comparsa dele que estava lá atrás. Gente, quando eu vi o tiro, eu segurei no banco da frente, acho que eu já contei isso. E eu só rezei. Eu fechei os olhos e rezei. Todo o ônibus foi assaltado. Todo. Eu estava com joia, eu estava com cordão, eu estava com anel. Não mexeram comigo. Não me enxergaram. Quer dizer, não é que ou não me enxergaram ou o cara... Porque eu segurei a caixinha que ele estava levando, foi a caixinha era uma caixa de sapato. Foi a caixa que ele usou para carregar os pertences de todo mundo. Naquela época não tinha celular. Mas levou carteira, levou tudo. Eu ainda só fiquei mal porque acharam que eu tinha alguma cumplicidade com o cara, porque eu segurei a caixa dele. Mas depois viram que não tinha nada a ver. Mas não mexeram nem comigo, né? E da outra vez também, que eu participei de uma situação assim, o meu ex-marido levou 2 tiros. A gente foi assaltado, eu ainda estava namorando só com ele, na porta da casa da minha mãe. E comigo não aconteceu nada. Ele brigou com os caras, foi terrível. Ele estava já tocado, né? Então ele acabou brigando com as pessoas, que a gente nunca deve reagir, mas ele já não estava normal. E não aconteceu nada comigo. Então foram esses 2 episódios que eu tive assim, de assalto. Aí há pouco tempo aí eu estava conversando com uma pessoa, até pelo Facebook, com um amigo, e aí eu fiquei vendo como as pessoas são, assim, às vezes passa para o outro sem nem perceber. Aí a gente estava falando até de carro e tal, e eu disse, eu não tenho seguro. Porque eu sempre, assim, é uma coisa minha, confiança, eu não fico pensando no pior. Sabe? A minha filha agora está dirigindo, eu até falo, olha, se vier, entrega, deixa para lá, bens a gente compra outro, porque eu sempre pensei assim. Mas ao mesmo tempo, assim, eu conto com os meus amigos, eu acho que também a gente passa por aquilo que tem que passar, né? Aí esse meu amigo, olha, mas pensa bem, hein, porque eu já fui assaltado não sei quantas vezes. Aí eu disse, não, mas eu conto. Ah, tá, vai se fiando só na tua proteção, mas você é grandinha, você sabe se defender. Olha só, eu terminei a conversa já cheia de minhocas na cabeça. Ai, meu Deus, a minha filha tá dirigindo. Eu acho que eu tinha que fazer um seguro pro carro. Aí depois eu parei e digo, Meire, para com isso. Você se deixou contaminar pelo medo do outro. Tire essa construção negativa da sua cabeça, né? Então, é policiar, gente. O tempo todo a gente tem que se policiar. Se você começa a construir uma imagem ruim na sua cabeça, começa a construir um assalto. Ah, porque eu tenho medo de quando eu chego na porta da minha casa, alguém pode chegar e vir me assaltar. Você está construindo uma imagem que não aconteceu. Mas você está ali plasmando o teu pensamento, sabe? Então, a melhor forma, seja grata. Eu sou muito grata até hoje ter vivido 48 anos no Rio de Janeiro e só ter tido esses 2 episódios que, né? E até com meu ex-marido, eu teria entregado o carro, porque ele já estava bem tocado. Ele disse que na hora os caras, realmente os caras acho que queriam nos levar. E aí ele acabou reagindo e tal. Mas também não aconteceu. Eu nunca tinha dirigido na vida, nunca. Eu tinha 18 anos. E eu peguei o carro e dirigi. Quem conhece aqui, eu dirigi da Praça Seca até a Taquara. É um bom pedaço, sem nunca ter dirigido. Num domingo, às 11 horas da noite. Tá? E foi o que socorreu ele. Foi o que salvou ele. Consegui levar para a clínica de um amigo dele na época. E ele foi socorrido. Então, é assim, a gente tem que pensar sempre coisas boas, tirar coisas ruins da nossa cabeça, sabe? Se é
alguma coisa que a gente tem que também saber discernir se aquilo é nosso, a gente tem que trabalhar aquilo dentro da gente, ou se alguém veio e colocou na gente. Não aceite, sabe? Cada um tem seus medos, cada um tem seus temores, né? Então, o que não é seu, não aceita. Pensa bem, diz, não, poxa, isso aí não me aflige, vamos parar de colocar mais medo dentro da gente. Eu seleciono muito, muito noticiário, o que eu estou lendo, eu seleciono muito. Primeiro, para não me contaminar, porque às vezes uma notícia ruim, eu vejo a chamada, mas não entro. Agora há pouco teve um caso aí de um PM, sei lá, que foi pego com uma menina de 2 anos, ele está sendo acusado de estupro. Não li, não li. Isso não é ser alienado, isso é você também saber selecionar o conteúdo que você coloca dentro de você. Aquilo vai me causar raiva, vai me dar repúdio. Então, é melhor, existe a justiça, ele foi pego, a justiça vai julgá-lo. Tá aí para isso. Não vai adiantar nada eu fazer julgamento dele, vai adiantar? Não, só vou me prejudicar, né? Então, a lei da atração funciona assim, se você pensa o bem, você atrai o bem, porque você está construindo um pensamento bom, tá? Dentro dos estudiosos da lei, aí parece que existe essa explicação de você estar plasmando numa outra dimensão, é como se você estivesse construindo um futuro, tá? Eu não sei se a física quântica já está entrando nesse campo, não sei, mas existe essa explicação. E eu vou pelo lado simples da coisa que você está plasmando, tem gente olhando e vem aí te ajudar, tá? Não descarto, e pela minha experiência, pelas coisas que eu passo, eu acho que a galera me ajuda muito. Ver a situação, assim, o que eu penso, às vezes eu estou numa situação boba e que eu preciso de ajuda, a ajuda vem. Eu tenho que aprender a confiar mais. Mas eu sinto também, assim, que talvez por eu estar conversando com mais pessoas, e tem horas que eu estou um pouquinho mais fraca, às vezes eu deixo me contaminar, e isso é que não pode acontecer, né? Há pouco tempo atrás eu falei que o medo entrou em mim de uma maneira que eu tive que fazer um esforço danado, contei com a ajuda espiritual mesmo. Gente, a ajuda que eu tive, e você tem que ser forte para sair disso, para sair do assédio, para sair de tudo isso. Eu tive uma ajuda linda, linda mesmo, né? De perceber e as coincidências que acontecem. Eu não ia nem contar, mas tá. Quando eu fui lá no SEMA, que eu estava muito mal, que eu fiquei chorando uma hora inteira, eu de olhos fechados, eu vi um clarão. Eu nem abri, nem atrevi a abrir para ver o que estava se aproximando. E ouvi nitidamente uma voz do meu lado dizendo: filha, confia, confia, segura na mão de Deus e segue. No exato momento que eu ouvi essa voz, 2 segundos depois o piano começou a tocar aquela música: segura na mão de Deus e vai. Coincidência? Né? Então comigo acontece um monte de coincidência, assim, que então, eu vou atraindo. É porque você pensa bem. Há pouco tempo aí eu estava meio há pouco tempo não, essa semana aí estava meio triste. Já resolvi meu problema, porque apareceu um nódulo já tinha aparecido já há um tempo, eu estou empurrando com a barriga para tratar. Um nódulo na barriguinha da minha naninha, né, da minha cachorrinha. E eu sei que para a gente fazer cirurgia, qualquer coisa fica caro, né? E agora, antigamente eu tinha mais facilidade para resolver os problemas, agora, mas assim, eu pensando, falando isso com a minha filha aqui em casa, e uma pessoa resolveu do nada, assim, que eu nem conhecia, me fez uma doação e eu vou utilizar esse dinheiro para tratar da Nani. E eu dizia para minha filha, eu dizia assim, olha, vamos confiar que tudo vai dar certo, sabe? Vamos confiar que as coisas vão fluir, vão acontecer. E ela disse, pô, mas tu é uma bruxa. Não, não sou uma bruxa. Eu confio, tenho os meus momentos incrédulos também, mas eu queria que todo mundo tivesse essa força, que todo mundo conseguisse fazer essa conexão, sabe? Porque isso não é privilégio de ninguém, tá aí pra gente usar, isso é configuração nossa, né? Então, no momento que você
parece que você confia, que você plasma aquilo, alguém escuta ou o universo plasma e diz, não, vai acontecer do jeito que tem que acontecer para você. Olha, eu realmente quero dividir com vocês todo esse lado legal que acontece, tudo isso, eu quero dividir com vocês, porque eu acredito cada vez mais que nós somos anjos. Tá disfarçado, todo mundo é anjo. Porque a gente pode ajudar as pessoas. A gente tem condição de ajudar, basta a gente conseguir captar o outro, sentir o outro. Essa pessoa que me doou, ela nem me conhecia, não era meu amigo de Face, não. Ela assistiu um vídeo, eu não falei nada, não tenho dito nada, né? E a pessoa resolveu, na hora certa ali, me ajudar. Então, conseguiu ler meu coração sem nem eu precisar falar. Olha que legal. E a gente pode fazer isso o tempo todo, né? Quando eu estava mal, um amigo chegou, olha, eu já estava saindo do lugar, que eu estava me sentindo super mal, foi no dia seguinte que eu fui no cinema de novo, eu ia embora, quando alguém tocou no meu ombro, era um amigo, ficou ali conversando comigo e conseguiu mudar, transformar toda aquela coisa ruim que eu estava, dissipou na hora, né? Então, por quê? Porque ele foi enviado, ele foi tocado, ele conseguiu perceber, né, que alguém não estava bem ali e soube ajudar. Então é assim. Eu espero com os vídeos, quando eu venho aqui, e isso, olha, eu estou recebendo toda hora um feedback lindo. Meire, você me ajudou. Meire, você veio e falou o que eu estava precisando ouvir. Isso é ser anjo, gente. E todo mundo pode ser. Todo mundo, né? Então a lei de atração funciona como atraindo anjos para junto de nós. No momento que a gente quer ser anjo também, que a gente quer ajudar os outros, que você está plasmando pensamento bom, né? Poxa, eu queria poder ajudar o fulano, porque o fulano não está bem. Aí você começa a imaginar como você ajudaria. Às vezes aquele problema do fulano a gente não pode resolver. Se for um problema financeiro e você não tiver como ajudar, mas você começa a pensar, não, que o fulano vai resolver aquilo, alguém vai surgir, ele vai arrumar um emprego, alguma coisa, né? Então, é assim que funciona, gente. É assim. Eu voltei a trabalhar aí com paisagismo, aí eu também começo a pensar, olha, eu espalhei os panfletos com tanta coisa, surgiu o serviço. É assim. Essa energia da lei de atração funciona pela nossa positividade. Você tem que colocar toda a tua energia naquilo, mas em coisas boas, porque do mesmo jeito que funciona com as coisas boas, vai funcionar com a coisa ruim também. Então tem que ter consciência disso. Vamos tirar pensamento ruim da cabeça, tá? Não pense no pior, não pense. No momento que você está pensando no pior, você está atraindo o pior. Você está ajudando a construir o pior. Energeticamente e espiritualmente também. Se você tem algum inimigo ao teu redor, ele está lendo teu pensamento. Está dando... Está dando o prato prontinho ali na mão do inimigo. Ele vai ler qual é o teu pior medo, qual é o teu temor. Então evite pensar, né? Se você tiver... Porque geralmente quando a gente começa a pensar coisa ruim, a gente não está numa vibe boa. Se você não está numa vibe boa, você está sintonizado com quem também não está numa vibe boa ao teu redor. Se você tiver algum inimigo, e quem não tem, não é? Quem não tem um inimigo? Aí ele simplesmente vai ler qual é o teu medo e vai trabalhar em cima daquele medo. É assim que funciona. Tá, gente? Olha, a ideia é todo mundo ficar bem, todo mundo só atrair coisas boas, todo mundo prosperar, sabe? Só atrair alegria, atrair amor, atrair felicidade, atrair vitórias. A gente está aqui para ser vitorioso, ninguém está aqui para sofrer. Todo mundo está aqui para vencer, sabe? Para sentir o gostinho da vitória, da alegria. Isso tudo com amor, com bondade, sem prejudicar ninguém, tá? E aí o que a gente vibra volta pra gente, de uma forma ou de outra. Pelas energias,
ou pelos nossos amigos espirituais, que estão aqui do lado, ó, só nos dando força. São aliados, né? Que estão num outro plano e que podem ajudar a gente pra caramba. E eles querem ajudar. Tá bom? Um papinho assim sobre a lei da atração, o que eu entendo como lei da atração. Posso até não entender muito, gente, mas que comigo funciona. Funciona. Tá bom? E eu quero que funcione com todo mundo. Tá? Um beijo bem gostoso. E olha, muito obrigada de coração. E fiquem com a luz.